A decisão de vender uma ação pode ser um tanto pouco confusa. Você vende porque a ação subiu e você quer garantir o seu lucro? Você vende porque caiu e quer diminuir suas perdas? Ou você vende porque a valorização ela ficou lateralizada e seus amigos estão ganhando tudo, muito dinheiro aí em Bitcoin e criptomoeda? Eu tenho certeza que você se faz essas perguntas às vezes. Bom, então nesse vídeo eu irei trazer a resposta para você com os conceitos que eu acredito atrelados ao que o Warren Buffett sempre diz. Para quem não sabe aí, o Warren Buffett é um dos investidores mais conhecidos, multibilionário, tem diversos imóveis dentro junto com ele lá, e o cara é realmente um gênio, acertou em várias posições. Em diversos momentos, principalmente nas suas reuniões anuais, o Warren Buffett ele chegou a discutir o porquê de algumas vendas e modificações na sua carteira. E a gente vai se aprofundar em 3 estratégias que ele trouxe que tenho certeza que vai deixar muito mais claro de quando você precisa vender uma ação e como. Primeiro vamos comentar sobre os questionamentos que eu fiz no começo do vídeo. Todos esses questionamentos de você tem que vender porque o preço caiu e você quer diminuir a perda, ou porque o preço subiu e você quer ganhar, né, com esse ativo, todas essas coisas a gente se questiona porque a gente tá focado no preço do ativo. E não é bem assim que as coisas devem funcionar. É erradíssimo a gente pensar desse modo porque realmente a gente fica preso a uma coisa que a gente fez no passado. Warren Buffett chegou a dizer num dos seus discursos ali uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui pra vocês. Uma das coisas mais importantes nas ações é que elas não sabem que você as possui. Você tem todo sentimento sobre isso, você se lembra de quanto você pagou, você se lembra de quem te falou sobre ela, todas essas pequenas coisas, sabe? E as ações não dão a mínima pra você, elas apenas ficam lá. E vocês sabem, uma ação que sai de 100 e vai pra 50, os investidores se sentem péssimos. E outras que pagam 10 e chegou a valorizar pra 100, se sentem super felizes. Todos os sentimentos não têm impacto algum. Então olha que legal essa frase que ele disse e faz muito sentido com o que a gente realmente aplica hoje, né? Bom, então afinal, o que eu devo levar em consideração para saber se eu vou vender uma ação ou não? A primeira situação em que Warren Buffett venderia uma de suas ações no seu portfólio seria se ele encontrasse alguma outra oportunidade melhor. Isso que chamamos de custo de oportunidade. Se você pegar o seu dinheiro e colocar numa ação A, você não vai conseguir pegar esse mesmo dinheiro e colocar numa ação B. Então são escolhas que você tem que fazer. E olha que interessante o que ele demonstrou aqui na prática que ele fez. Ele reduziu algumas participações no setor farmacêutico, né, e iniciou uma nova posição que propriamente era do setor de seguros. E olha o que ele disse aqui, ó. Apesar de a venda ser o tema principal do trimestre, Buffett expressou votos de confiança em um punhado de outros investimentos da Berkshire, reforçando participações no setor de supermercados, telecomunicações, por exemplo. Então, você viu que ele mudou a visão. Ele tinha alguns ativos, ele viu oportunidades em outros, então ele vendeu algumas posições e comprou essas aqui. Então, um dos casos que você pode utilizar para vender seus ativos é encontrar oportunidades melhores. Tem um exemplo prático que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos supor que você investiu na rede de supermercados Walmart lá na Bolsa Americana. Após você ter feito esse investimento, alguns meses depois, você encontra a ação da Costco, que você não conhecia, e vê uma grande oportunidade de crescimento e valorização, pois eles estão demonstrando grandes expansões aí em outros países. Isso é um exemplo. Você não necessariamente precisaria vender sua posição em Walmart para comprar a Costco, mas uma coisa que você teria que entender em comparar é se o Walmart teria as mesmas perspectivas de crescimento que nem a Costco. E aí você sim identificar se é necessário você vender a Walmart para colocar na Costco e rentabilizar mais, ou simplesmente deixar seu dinheiro ainda na Walmart sabendo que ela vai trazer mais rentabilidade que a Costco. Vocês entenderam as perguntas e questionamentos que você tem que fazer num dos 3 pontos que eu queria trazer aqui para vocês? A segunda situação que Warren Buffett venderia uma das suas posições seria quando as características econômicas de um negócio mudam de forma significativa. E quando eu falo características econômicas, a gente pode colocar aqui fundamentos, gestão. Então você comprou a empresa com uma gestão boa e ela ficou ruim, você vai continuar nesse ativo? Então são perguntas e questionamentos que você também precisa fazer. Buffett sempre dizia em suas conferências, né, que a tendência deles é não vender as ações, as coisas, ao menos que realmente eles fiquem desanimados, talvez com a piora da administração ou porque as características do negócio mudam muito. Vamos trazer alguns exemplos aqui práticos em que houve mudanças das empresas e o Warren Buffett vendeu suas posições. Um acontecimento recente que justifica essa segunda estratégia aqui que o Warren Buffett utiliza foi a venda de uma das principais participações em companhias aéreas que ele tinha na sua carteira. E aí ele chegou até a dizer aqui que o mundo mudou para as companhias aéreas e essa foi uma das justificativas dele para ter saído dessas posições. E isso foi explicado mais a fundo por conta do vírus que aconteceu em 2020, que ferrou mais ainda os balanços e dívidas das empresas das companhias aéreas, o que complicaria elas voltarem ao patamar em poucos anos, que era o que ele esperava. Em 2014, o Buffett chegou a vender uma das posições assim mais comentadas na época do The Washington Post, que é um tipo de jornal bem famoso nos Estados Unidos. Ele já vinha comentando em algumas cartas que ele faz anualmente sobre o Washington
Washington Post, não acreditando mais no potencial dela porque o mundo estava mudando e as coisas estavam se digitalizando. Então o Washington Post estava perdendo essas vantagens competitivas desde quando ele comprou ali em 1973. Então ele entrou em 1973 com uma visão. E ao longo do tempo as coisas foram mudando, foi se digitalizando e ele viu as vantagens competitivas da empresa Washington se perderem. E aí foi uma justificativa de ele ter vendido toda a sua posição. Olha que legal. Teve um caso também muito interessante de uma rede de supermercados que Buffett saiu da posição, chamado Tesco, tá? Buffett não explicou por que exatamente ele saiu, mas teve problemas com a administração da empresa e ele saiu da posição total em 2014 com uma pequena perda aí financeira. Um dos seus piores erros, assim, vamos dizer, de vendas que aconteceu com Buffett, ele chegou até a comentar numa carta pessoal dele, olha isso aqui que interessante. Foi quando ele era proprietário de uma empresa sueca de bebidas, a chamada Kopparbergs, que tinha mais da metade da sua receita ali na Grã-Bretanha. E olha o que aconteceu, em julho de 2016 a Grã-Bretanha votou pela saída dela na União Europeia, complicando a relação comercial com outros países da União Europeia em si. E aí com isso a gente consegue observar uma grande perda de fundamentos na empresa, né? Ou seja, grande parte vinha da Grã-Bretanha, ela quis sair da União Europeia, ferrou com o comércio e isso fez ela vender menos. Então foi realmente uma perda de fundamento e ele identificou isso na prática. Mas assim, foi questões que não dependeriam da empresa em si, né? Então é um ponto diferenciado aqui pra trazer pra vocês que nem sempre vem da empresa essa perda de fundamento. Pode vir de sei lá, alguma questão do país ou do governo que simplesmente afete a empresa. Então é legal você ficar de olho nesses contextos também. E pra vocês identificarem essas perdas de fundamentos, vocês podem olhar comparações ano após ano, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu goste muito de JP Morgan, né? Que é um banco. E aqui ele tá me mostrando que tem uma receita crescente, um lucro também crescente e uma margem de 24%. Mas vamos supor que depois de 2 anos ou 1 ano, ele começou a diminuir a receita, ou perder um pouco o lucro, ou a margem diminuiu. Então, se isso continuar e não tiver muitas justificativas, pode ser que a empresa esteja com uma má gestão ou alguma coisa esteja acontecendo, e isso pode ser sim uma das justificativas de você sair, tá? Porque de certa forma toda essa má gestão, má administração, perdas de fundamentos podem deixar o preço da ação cair e você perder uma grana. E a terceira estratégia que faria com que o Warren Buffett saísse de uma posição, aqui das 3 que eu queria trazer para vocês, é quando uma única participação ela fica grande, acima do que você colocou inicialmente. Então vamos supor que você colocou ali que você quer ter 6% de uma empresa na sua carteira. E aí ela chegou a valorizar tanto que chegou a 12%. Então essa poderia ser também uma das justificativas de você vender um pouco da sua ação para até pegar um pouco de lucro e colocar ela num percentual um pouco mais perto do que você estabeleceu. Quanto menor for seu portfólio, mais você pode colocar em uma única ação. Em 1967, o Warren Buffett ele tinha 40% do seu fundo como um todo na American Express. A ação valorizou tanto que acabou levando o percentual acima de 40%. E essa foi uma das vendas que ele fez no passado para que conseguisse chegar um pouquinho mais perto dos 40 que ele tinha colocado inicialmente. Uma pergunta interessante que você pode fazer antes de vender qualquer ativo é o seguinte: se eu ainda não tivesse essas ações, eu faria os investimentos nela hoje? Se não, provavelmente você deve vender. E aí tem 3 pontos interessantes aqui que você tem que identificar também, que querer comprar uma ação é diferente de manter a ação e não comprar mais. Elas estão intimamente relacionadas, mas não são a mesma coisa. Todas as ações, elas possuem uma zona de venda, uma zona de não fazer nada e uma de comprar mais, como nessa imagem que eu tô mostrando exatamente na tela aí pra vocês. E muitos dos investidores têm dificuldade de ver essa zona de não fazer nada, né? Acha que sempre tem que estar comprando ou vendendo, mas nunca vê que tem momentos que você tem que só deixá-la lá e deixar ela rentabilizar e nem comprar e nem vender. Então fica a dica aí de mais uma estratégia que você pode se questionar antes de querer vender algum ativo. Pontos finais pra você ter aí estratégias pontuais na sua cabeça. Eu venderia minhas ações em grandes 3 estratégias que nem eu citei pra vocês, que é: se você encontrar uma ação melhor no mercado que pode trazer mais rendimentos, se algum fundamento dela se perdeu ou está diferente de quando você comprou, ou se uma única participação ficar maior do que o estipulado no início, ou seja, coloquei 5% e hoje ela tá 15%. Agora fica muito mais fácil de você se questionar e saber quando sair ou não de uma ação no seu portfólio. Anote todos esses pontos que eu citei aqui no vídeo, decore eles e sempre se pergunte antes de querer vender algum ativo, porque eu sei que na tua cabeça aí, às vezes você tá, putz, agora é hora de vender, agora não é. Então sempre quando você pensar isso, refaça
essas 3 estratégias na sua cabeça, repense elas, vê se faz sentido. Se não, eu acho que você deveria mantê-la na carteira. Isso faz a total diferença na rentabilidade que você tem no longo prazo. E é bom deixar um ponto aqui que muita gente fala de buy and hold, né, que é comprar e segurar. Mas o buy and hold, ele tem sim momentos de venda, tá? Porque não adianta você ficar a vida inteira e morrer só com os ativos valorizando e não pegar o lucro deles e saber o momento de saída também. Então isso é super importante vocês saberem, tá? Tem sim momentos de saída e de venda. Agora eu vou passar 2 insights rapidinhos pra vocês aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão sair pulando de felizes aqui desse vídeo. Então você pode vir aqui no Google, pesquisar por Ladders Berkshire Hathaway. Aí você clica no primeiro site aqui. Você vai conseguir ver um histórico de ano a ano das cartas que ele solta, tá? Então você pode vir, clicar numa dessas cartas e ler alguma das posições que ele vendeu, alguma das posições que ele comprou, o porquê ele fez isso, qual foi a estratégia, ele conta tudo detalhadamente. Então é muito legal pra você ver como um investidor grande, multibilionário, faz suas modificações e vendas na sua carteira. Isso é essencial, eu acho muito legal vocês lerem uma vez por ano isso aqui, vai mudar a cabeça de vocês. E outra coisa legal de vocês saberem e verem é quando que ele vendeu, o que que ele vendeu, o que que ele fez na carteira dele, pra vocês terem uma identificação junto com a carta que ele solta. Então olha esse insight que eu vou passar pra vocês. Vocês vêm aqui nesse site chamado Whale Wisdom, tá? Eu acho que é assim que fala. E aí vocês vão procurar aqui por Warren Buffett, tá? Lembrando que é com 2 Fs e 2 Ts. E aí vocês vão descer aqui a página e clicar em Berkshire Hathaway, que é o fundo dele. Aqui você vai ter todas as movimentações um pouquinho atrasadas, né? 3 meses atrasadas, de tudo que ele fez, tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu. E aqui você pode vir em Holdings, tá? E ver as posições atuais dele. Então, por exemplo, ele tem 41% na Apple hoje, que é um bem grande, né? Um percentual bem elevado. Mas aqui, ó, no inicial você consegue ver as top vendas e as top compras e relacionar com a carta que ele tá conversando. Então você pode ter uma relação muito interessante com a junção desses 2 objetivos atrelados ao Warren Buffett. Bom, pessoal, era esse vídeo. Espero realmente que vocês tenham entendido um pouco mais de quando vender uma ação e como você pode fazer isso, identificar esses momentos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar a curtida nesse vídeo e principalmente se inscrever no canal para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!